purgatório nas Sagradas Escrituras. A palavra de Deus nos ensina que somente aqueles que estão puros, ou seja, justificados, podem herdar a vida eterna e, consequentemente, terem acesso à visão beatífica de Deus. Confira Salmo 14, Hebreus, capítulo 12, versículos 22 ao 23, e Mateus, capítulo 5, versículo 8. Infelizmente, também é verdade. Pouquíssimos cristãos partem desta vida totalmente reconciliados com Deus e com os irmãos. O Senhor vem então em socorro de nossas fraquezas, com sua misericórdia, permitindo que aqueles que estão destinados ao céu, ou seja, que procuraram pautar suas vidas pela mensagem e vivência evangélica, mas que ainda carregam em si algumas imperfeições e pecados, possam ser purificados de algum modo após a morte. O purgatório é, portanto, uma exigência da razão e mesmo da caridade de Deus por nós. Hoje, infelizmente, muitos negam a realidade do purgatório, afirmando que os mesmos não se encontram na Bíblia. O termo purgatório não existe na Bíblia, mas a realidade, o conceito doutrinário deste lugar de purificação existe. Examinemos. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Mateus, capítulo 12, versículo 32. O pecado contra o Espírito Santo, ou seja, a pessoa que recusa de todas as maneiras os caminhos da salvação, não será perdoado nem neste mundo, nem no mundo futuro. Acena o Senhor Jesus Cristo neste trecho implicitamente que há pecados que serão perdoados no mundo futuro, isto é, após a morte. Ver também Marcos, capítulo 3, versículo 29. Mas se o tal administrador imaginar consigo, meu senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que não o esperar, e o mandará ao destino dos infiéis. O servo que, apesar de conhecer a vontade de seu senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade de seu senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, mais se há de exigir. Lucas, capítulo 12, versículos 45 ao 48. Nesta parábola, o administrador é o ministro da igreja. 4 versículos acima, Pedro pergunta ao mestre: Senhor, é para nós que estás contando esta parábola? Ao que Jesus responde: Qual é então, Pedro, o administrador fiel que o Senhor constituirá sobre todo o seu pessoal? Pois bem, o ministro de Deus, que for infiel, receberá a visita do seu Senhor no dia em que não o esperar, o dia de sua morte. E o Senhor o mandará ao destino dos infiéis, o inferno. Porém, a parábola acena que haverá outros tipos de administradores e outros tipos de destino. Aquele que conhece a vontade de Deus, mas não se preparou como convinha para a sua volta, será açoitado com numerosos golpes. Aquele que ignora a vontade de seu Senhor e fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Portanto,
Após a morte dos administradores da casa de Deus, uns serão condenados ao inferno, outros serão punidos, uns mais, outros menos, conforme o merecimento de cada um, mas não compartilharão o destino dos infiéis. Após a morte, portanto, haverá de haver algum lugar ou estado onde os administradores, pouco fiéis, haverão de ser purificados. Ora, quando fores com o teu adversário ao magistrado, faze o possível para entrar em acordo com ele pelo caminho, a fim de que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Digo-te, não sairás dali até pagares o último centavo. Lucas capítulo 12, versículos 58 e 59. Nesta parábola, o Senhor Jesus ensina que enquanto estivermos nesta vida, devemos ter sempre uma atitude de reconciliação com os nossos irmãos de caminhada. Devemos sempre entrar em acordo com o próximo, pois caso contrário, ao fim da vida, seremos entregues ao juiz, Deus, que por sua vez nos entregará ao executor, o seu anjo, e este nos colocará na prisão, o purgatório. Dali não sairemos até pago a justiça divina toda a nossa dívida, até o último centavo. Mas um dia haveremos de sair. A condenação, neste caso, não é eterna. Vê também Mateus capítulo 5, versículos 21 ao 26 e 18, versículos 23 ao 35. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar o seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar louco terá de responder na geena de fogo. Assume logo uma atitude reconciliadora com o teu adversário enquanto estás a caminho, para não acontecer que o adversário te entregue a juiz e o juiz ao oficial de justiça, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Mateus capítulo 5, versículo 22. Mateus capítulo 25, versículo 26. Mateus capítulo 5, versículos 22 e do 25 a 26. Jesus nos ensina que a ira contra nossos irmãos e as ofensas que a eles fizermos merecem toda a reprovação por parte do Pai Celeste. Ao chamarmos nosso irmão de louco, teremos de responder na geena de fogo. O fogo sempre foi, em todos os tempos, e também na Bíblia, um símbolo de purificação. Evidente que ninguém é condenado ao inferno para todo sempre, somente porque chamou o seu próximo de louco. Senão todos estaríamos condenados. A chave deste ensinamento se encontra na conclusão deste discurso de Jesus. Serás lançado na prisão, nesta geena de fogo, e dali não sai, enquanto não pagar o último centavo.